de número 10, discipulado. Agora nós vamos falar como o discipulador precisa ser, ou você como discipulador precisa. Em primeiro lugar, identificar os sentimentos que envolvem os seus discípulos. A vida das pessoas é um turbilhão de sentimentos e você precisa identificar cada um dos sentimentos que envolvem o seu discípulo. Em segundo lugar, ajudar os seus discípulos a tomar decisões por conta própria, não deixando com que ele fique dependente, com que você se torne uma bengala dele. Em terceiro lugar, providenciar informações, todo o respaldo que o seu discípulo precisa, que você possa estar ali para providenciar essas informações. E em quarto lugar, encaminhar o discípulo para as atividades ministeriais práticas. Jesus ele fez isso quando ele envia os seus discípulos para uma missão. Em Mateus capítulo 10, ele está comissionando. E as pessoas elas precisam dar frutos em cada ministério da igreja. Eu queria falar também sobre ajudando o discípulo no tempo com Deus. Nesse estágio, de maneira até informal, você vai compartilhar com o novo convertido como é bom estar em contato com Deus, como é bom investir tempo na presença do Senhor. Você pode até falar com ele sobre os personagens da Bíblia que estavam constantemente na presença de Deus. O próprio Jesus, Daniel que orava 3 vezes ao dia, Paulo, José do Egito e muitos outros. Ensine que para todos nós é muito importante esse momento com o Senhor. Não é só para ele que está começando. Até para nós que já temos uma caminhada com Cristo, o tempo com o Senhor é um tempo ímpar. É maravilhoso você poder estar na presença de Deus. Incentive isso nele. Leitura bíblica, oração, ele ser constante na igreja, frequentar todos os cultos. Isso é de suma importância. E também eu gostaria de falar, antes de finalizar essa videoaula de número 10, sobre os discípulos que fazem discípulos. Então Jesus ele ensinou os seus discípulos durante 3 anos e meio. Ele discipulou aqueles 12 homens e ele sabia que ele não ficaria muito tempo com eles. Foi um tempo curto, foi um intensivão, 3 anos e meio. Chegou o momento de deixar esses discípulos andarem com as suas próprias pernas, esses discípulos caminharem sozinhos. Então Jesus ele deixa a orientação para que os seus discípulos crescem no seu nome e assim como diz João, capítulo 14, versículo 12, eles poderiam continuar a obra do mestre e fazer coisas maiores do que o mestre. Jesus sabia que tinha preparado esses discípulos muito bem. Eles estavam muito bem preparados depois de 3 anos e meio. E Jesus ele sempre confortou seus discípulos a respeito dessa partida. Eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus, ele disse que os seus discípulos precisavam permanecer firme. Ele incentivava, vão, ensinem as pessoas, para que as pessoas possam ensinar as outros, para que outros sigam o nosso exemplo. E a posteriori, a Bíblia vai registrar o apóstolo Pedro fazendo isso, ousadamente, pregando, sendo instrumento nas mãos de Deus, lá em Atos, capítulo 2, do versículo
14 ao 47, você pode ler o texto todo. Pedro sendo usado como instrumento de Deus para a conversão de 3.000 almas. Num dia só, Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele consegue ganhar 3.000 almas para Jesus. O discipulado é isso mesmo, é ir, ensinar de tal maneira, de tal forma, que as pessoas aprendam e que as pessoas possam ensinar outras pessoas da mesma maneira ou até melhor. Farão obras maiores, darão frutos, multiplicarão. Essa foi a aula 10. Fiquem todos com Deus e até a próxima.